Saúdo a todos com a paz do Senhor. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 11. Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, e o versículo também 11. Diz assim a palavra do Senhor: Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quantos podem dizer amém? O pastor autoriza que se sente. Meus irmãos, eu louvo a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de, nesta noite, estar na sua casa. Eu gosto de estar na igreja, eu gosto de estar na casa do Senhor. Não sei os irmãos, mas eu me sinto muito bem nos cultos, quaisquer que sejam. Eu me sinto muito bem quando eu estou neste ambiente, seja falando das poucas vezes, ou ouvindo, cantando, apreciando os cânticos que são entoados. Mas eu creio piamente que o Senhor Deus, em seu Espírito, paira aqui no meio de nós. Eu, de início, parabenizo a todos os pais, assim como eu. Estamos comemorando, fazendo menção ao Dia dos Pais, 2º de agosto, na pessoa de meu pai, que está presente, mas por certo lá na secretaria. Eu saúdo assim e felicito a todos os pais. Eu tenho 3 filhos, mas eu guardo isso, que minha esposa engravidou 5 vezes, ela perdeu 2, e eu louvo a Deus pela vida dos 5 filhos que Deus me deu. Amém? Eu escolhi um texto enquanto eu orava ao Senhor, veio à mente um texto que fala mais diretamente do pai e de uma relação assim entre pai e filho. Eu estava consciente do risco que poderia correr se houvesse alguém com oportunidade de saudação, alguma coisa do tipo, mas eu acredito que da fonte que Deus abriu sempre sai água, não é? E como disse o evangelista que antecedeu, Deus confia um grande tesouro a um vaso de barro. Então os irmãos orem, o tesouro está escondido num vaso de barro, e eu acredito que se os irmãos orarem, nós vamos ouvir a voz de Deus nesta noite. O texto lido tem uma certa correspondência, quase uma repetição em termos do texto de 2º Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, os versículos 9 ao 11. Tem uma certa diferença porque aparentemente o Evangelho segundo Lucas omitia um trecho que falava sobre o pão, e posteriormente foi incluso e passou a ser canônica a glosa, a inclusão. Mas eu compreendo que o texto de Lucas acaba sendo mais completo, porque o cardápio sugerido e mencionado por Jesus, ele vem completo. Lá em Mateus se fala no pão e no peixe, e aqui nós encontramos o pão, o peixe e ovo. Lógico que nós não vamos explorar isso, porque não há um sentido aparente, mas o que nós podemos identificar é que Jesus, ele cita o cardápio, cita a comida costumeira daquela população. As pessoas se alimentavam de pão,
de peixe, principalmente de ovos, de aves. E Jesus chama a atenção daquelas pessoas que os pais, como provedores dentro de casa, eles tinham a responsabilidade de levar o alimento. Levavam o alimento básico. É um cardápio bem básico, mas é o cardápio suficiente. Eu não sou o especialista, mas talvez alguém dentre nós pudesse explicar que é suficiente devido aos seus compostos, devido às suas características, como de peixe, de pão e de ovo. Mas o que nós compreendemos é que Jesus está dizendo que o pai, o genitor normal, ele traz a provisão para a sua casa. E Jesus, como é de seu costume, ele traz aquela realidade das pessoas, o que elas sabiam e conheciam do dia a dia, e revela algo bem maior, algo espiritual, algo vindo da parte de Deus, e geralmente um mistério da parte de Deus para aquela gente, um mistério acerca do estabelecimento e da expansão do reino de Deus. Jesus aparentemente está fazendo uma acusação. Aparentemente não, ele é bem direto mesmo. Ele faz a acusação àqueles homens, àquelas pessoas. Ele se direciona ao seu auditório e diz: vocês são maus. Vocês, como homens, são maus. Mas mesmo assim, sendo maus, vocês providenciam o necessário, o suficiente, com amor, com apreço para os seus filhos que estão em casa. Da mesma forma, é o Pai Celestial, é o nosso Deus. É Jesus que nos diz. E nós percebemos, irmãos, que não precisa nem ser muito vivido, muito experiente, precisa ser muito inteligente para se notar que há muitos tipos de pais, muitas características de pais que mundo afora. Há talvez aqueles que só se considerem como o procriador, como o genitor. Eles parecem que têm a compreensão que só tem o compromisso de dar a vida e não fazer mais nada, não é? Há pais que são mais rudes, mais severos. Eu reconheço que eu sou um pouquinho severo, tanto é que a mulher em casa me dá o apelido de general com os meninos, porque assim, tem que ser naquela hora, tem que ser daquele jeito, porque se não for assim, não aprende, né? E tem coisa até que eu acho que não precisa nem se ensinar. Com a lógica, você percebe como é que é feito e simplesmente faz, né? Olhando, simplesmente faz. Então, há alguns que podem ser severos, como eu, mas eu não deixo de ser amoroso. A minha característica, lógico, né? Do meu jeito. Eu acredito que homens aqui que também, como pais, como senhores da sua casa, como aqueles que têm os seus filhos, eles, embora severos, também são amorosos. Outros são mais sentidos, outros são mais afetuosos, outros até choram muito em casa. Eu não estou dizendo que isso é errado, só estou citando as características. Há pais que beijam mais os filhos, abraçam mais os filhos, nem por isso ele se torna mais pai. Cada um tem a sua característica. E nós percebemos, irmãos, que infelizmente também há aqueles que abandonam filhos. Jesus talvez estivesse se direcionando, tendo em mente muitos que abandonam filhos, muitos que nem querem saber qual é o nome, qual a fisionomia, não querem saber de absolutamente nada. Eu tenho sempre a preocupação de observar, às vezes, como determinadas pessoas procedem com seus filhos, porque a maneira como eles procedem com os seus filhos dizem absolutamente tudo ao seu respeito. Pode ser até rigoroso, mas quando ele demonstra compreensão, ainda que com as cobranças, ele vai revelando a sua pessoa. E alguns homens vão revelando o seu nível de comprometimento, até social, quando
desprezam a sua família e os seus filhos. E Jesus, lembremos das suas palavras: os homens são maus. Nós podemos inferir disso, chegar à conclusão de que realmente não há um homem sequer, ou um ser humano sequer, que consiga chamar para si, avocar para si a característica de bondade e de amor por conta própria. Nenhum homem pode dizer: olha, eu sou muito bom, eu sou muito amoroso, porque nós sabemos que há a limitação física, há a limitação emocional e há também o quadro espiritual. Espiritualmente, nós reconhecemos que todos os homens são extremamente propensos à prática do pecado. Quando o homem faz alguma coisa boa, ele simplesmente está revelando o resquício daquilo que recebeu de Deus, de imagem e de semelhança. Quando o homem revela amor e bondade, ele está simplesmente revelando resquícios, a sobra. Mas após o pecado, o homem se torna um depravado, um deturpado, desejoso tão somente de fazer o mal, desejoso tão somente de pecar. Às vezes eu fui alertado dia desses que um certo grupo social, alguém disse assim: olha, são pessoas muito respeitosas e respeitáveis na sociedade. No entanto, quando eles saem daqui desse ambiente, eles se tornam as pessoas mais amargas, mais devassas possível. Eles se tornam grandes devassos. Por quê? Porque o homem natural sente simplesmente o desejo pela devassidão. O homem natural, ele só pensa realmente no pecado. Mas por quê? Porque ele jaz, ele falece no maligno. Ele tem a característica de um morto espiritual. Mas, através do conhecimento da palavra de Deus e sendo alcançado pelo amor e pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, ele conhece Deus, conhece a grande pessoa de Pai eterno e tem a sua vida transformada. E aquele homem natural que só é propenso ao pecado, agora ele serve como habitação e como templo para o Espírito Santo de Deus. E como tal, ele agora sente a sede de Deus. Ele sente vontade de estar entre crentes, entre servos do Senhor. Ele sente vontade, sempre aquele desejo ardente, o prazer de estar na casa do Senhor, de ouvir e de ler a palavra de Deus, de ouvir acerca de Deus e ouvir acerca daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas percebam, não é algo natural, é fruto da ação do Espírito Santo de Deus na vida. Por que eu digo isso? Porque se nós formos pensar em alguns pais, talvez alguns filhos tenham ressentimentos. Eu ouvi de um especialista certa vez, um terapeuta, psicólogo e também pastor. Ele dizia o seguinte: filhos que são ou que sofrem grandes abusos e violências de seus pais, geralmente sentem dificuldade de conseguir compreender Deus como Pai. São os especialistas que dizem. Quando você chega para alguém que foi agredido ou abusado, diz assim: Deus é Pai. Ele: como é que pode? A experiência foi a pior possível. Talvez tenha sido a pior possível. E ele não consegue fazer a devida correspondência. Então, nós já temos o cuidado de demonstrar que o homem natural pecaminoso ele é superado, e agora nós apresentamos um homem submisso à vontade de Deus, do Espírito Santo. E como tal, ele consegue revelar características boas. E há algumas características que são peculiares dos pais. Por mais que as mulheres tenham hoje uma grande abertura social e atuem em todas as áreas, isso não é errado, eu não critico, eu apenas atesto. Por mais que elas às vezes atuem como as grandes provedoras dentro de casa, mas o certo é
que até as mulheres cobram dos homens que eles sejam os provedores dentro de casa. É papel do homem, é papel do macho ser o provedor, ser aquele que traz o necessário. E Deus, ele é nos apresentado pelo seu Filho amado, Jesus Cristo, como um pai provedor. A Bíblia, em todo o seu conteúdo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, quando faz referência a Deus como um pai, sempre o revela como aquele que traz o alimento, como aquele que traz a boa estação, como aquele que faz prosperar a agricultura, como aquele que socorre os órfãos, como aquele que socorre viúvas, como aquele que está antenado, que está bem esperto acerca das necessidades mais íntimas de um lar e de pessoas de dentro de uma casa. O nosso Deus, ele está interessado e ele está antenado, ele está bem atento a todo tipo de nossa necessidade. Todas as nossas necessidades. Há algumas que você não conta para ninguém, não fala para ninguém, mas Deus conhece. Deus sabe. Quantas vezes nós viemos à casa do Senhor, não mencionamos nada das nossas necessidades, e Deus, sabendo, ele envia aquele que revela a necessidade e que dá o devido suprimento. Deus é apresentado como o Pai que nos alimenta. Deus é apresentado como o Pai que nos protege. Deus tem uma preocupação muito grande em nos acolher, em nos dar segurança. A igreja detém um tesouro tão grande e às vezes não consegue explorar, não consegue fazer uso devido. É que a igreja tem abrigo no Senhor Jesus. É que a igreja tem abrigo na rocha forte, que é o Senhor nosso Deus. A igreja, ela é sempre escondida do mal por aquele que habita nos lugares altos, nos lugares celestiais. Deus nos protege, sempre nos dá a segurança. Eu me lembro da leitura de um livro e ele me chamou a atenção. Disse assim: olha, tome cuidado, porque Deus sempre guarda o seu povo em lugares altos. E por que tomar cuidado? Porque o inimigo de nossas almas clama lá de baixo, lhe chamando, desce daí. E às vezes até lhe tenta a sua coragem, virilidade espiritual. Desce daí, vem lutar aqui embaixo. Mas a coisa boa é ficar escondido lá em cima, e a igreja está sempre protegida e escondida. Ainda que o inimigo venha testar, fazer alguma coisa, chamando e dizendo: olha, vem mostrar que é bom aqui embaixo. Lá embaixo não é lugar para a igreja, nesse sentido, não é. O lugar para a igreja é o abrigo seguro lá do alto, onde Deus está e onde Deus atua como a devida proteção, como o castelo forte. O reformador se referiu a Deus como um castelo forte, construído naquela paisagem que ele tinha, construído num lugar alto, de difícil acesso para inimigos, mas nós estamos abrigados e com fácil acesso ao céu, porque estamos nos lugares mais altos. Deus, ele é sempre apresentado como o Pai que guia, que mostra o caminho. Eu citei aqui que tem coisa que é lógica e que a gente não precisa perguntar, ninguém precisa dizer. Olhando, se aprende. Mas no campo espiritual, isso aí se torna um pouco mais difícil, mais complexo. Nós precisamos sempre de ter alguém nos orientando, nos dizendo o que fazer. A igreja de Deus é chamada de ovelhas, de rebanho, porque a ovelha é um animal que requer muito cuidado. Permitam-me, lógico que eu sou ovelha, sempre ovelha, mas os estudiosos dizem que as ovelhas não são animais muito inteligentes. Por quê? Porque elas são muito facilmente conduzidas para lugares difíceis e para dificuldades.
As ovelhas, quando largadas sozinhas, elas só tendem para a dificuldade e para o mal. Conta-se de que um rebanho inteiro, centenas de ovelhas, se perdeu porque uma só caiu no abismo. Estavam sem um pastor e uma ovelha viu a outra cair. Não teve a devida inteligência, o senso de ponderar, foi atrás e uma a uma foi se perdendo. E é por isso que a igreja, como o rebanho de ovelhas, necessita de um pastor. Porque sozinha ela não julga, não pondera as dificuldades. É uma realidade bíblica e espiritual. É por isso que a igreja precisa de um guia. Os autores sagrados do Novo Testamento alertam que nós devemos ser cuidadosos, zelosos para com os nossos guias espirituais, com os nossos líderes. E o líder maior daquela facção social que é a família, a facção menor que é a família, é o pai. E Deus se revela como aquele que é Deus da multidão, dos muitos, da maioria, de grande povo, mas ele também se revela como é Deus de uma casa só, que às vezes só tem um ou dois membros. Deus é o Deus de longe, mas também é o Deus de perto. Deus é o Deus das alturas, das estrelas, do universo, mas Ele é o Deus também que habita aqui dentro. Aleluia! Ele também é o Deus das pequenas coisas. Deus, Ele valoriza os grandes. Ele olha, protege. Os grandes acompanham-os, mas Deus também diz: eu vim para os pobres, para os doentes, para os fracos, para os perdidos. Eu me preocupo com o que há de menor e aparentemente insignificante. E Deus, com essa preocupação, Ele nos guia devidamente. O profeta no Antigo Testamento disse que o Espírito Santo de Deus sempre tem a preocupação de vir atrás. Você está no caminho andando e o Espírito atrás anda por este caminho. Aqui é que é o caminho certo. Ele continuamente nos guia. E Deus revela o seu cuidado, revela o seu amor quando nos mostra o caminho. Ele revela o quanto é Pai amoroso. Deus também, irmãos, Ele confia em nós. Ele requer de nós confiança, mas Ele também confia em nós, porque Ele sempre projeta um bom futuro. Talvez você esteja aí se sentindo arruinado, mas Deus projeta um bom futuro para você. Eu passei um período na vida que eu estava tão mal, e um dia o Senhor falou comigo, de uma forma mais inusitada, daquelas irmãs que gostam de gritar, marchar. E eu aprecio isso, eu não sei fazer, mas eu aprecio. Eu fiquei um pouco envergonhado porque foi na rua, para completar, né? Aí a irmã, eu venho para um cantinho, minha irmã, eu senti que era Deus e eu deixei a irmã falar, mas com vergonha, na rua, meu Deus. E a irmã disse assim: olha, tu ris, foi Deus falando, tu ris, mas só eu sei como está o teu coração. Os teus lábios riem, mas aí dentro há tristeza. E por que é, me disse assim, meu filho, que tu és tão triste? Aleluia. Ele disse: enquanto tu te preocupas com o teu passado, enquanto tu perdes tempo com as tuas más experiências, eu estou olhando o teu futuro. Aleluia. E eu não te falo do teu futuro porque tu não tens condição de saber. Deus está olhando o nosso futuro. O seu passado é de pecado, o seu passado é depravado, mas Deus disse: já lancei tudo no mar, nas profundezas do mar. E alguém diz: no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais, nem tem prazer, mas o seu futuro é bom. E Deus tem prazer no seu futuro. Ele projeta e Ele confia. Deus é aquele Pai que perdoa. Pense numa coisa ruim, é quando você faz um negócio errado. O pai descobre e fica na sua cola martelando o ano inteiro. Que é uma coisa muito ruim, muito chata. Mas o nosso Pai Celestial,
é aquele que nos entende e tem dó de nós. Ele tem pena de nós, Ele tem misericórdia. Ele entende a nossa dor e é por isso que Ele nos perdoa. Deus nos perdoa e porque Ele é longânimo. O profeta Abacuque 3:2 no texto diz assim: na tua ira, no dia que tu estiveres com bem muita raiva, no dia que tu estiveres bem irado, olha Deus, lembra da tua misericórdia. E é assim que Deus, independentemente do clamor do seu servo, Ele age. No dia da ira, Ele lembra assim: eu sou pai amoroso e esse daí é meu filho. Eu me irei, mas vou lançar essa ira lá para longe, porque eu só tenho o meu amor para revelar. Deus é aquele que nos resgata. Deus é aquele que nos conhece na intimidade, mas ainda assim nos perdoa. Eu me lembro de uma história de um pai que comprou um relógio. O relógio não era tão caro, mas tem um bocado de profissional que trabalha o mês todo e ganha menos do que o valor do relógio. Ou igual. Não era tão caro, mas tem profissional que não ganha aquilo no mês. E no dia que chegou, o filho pequenininho, tem 3 anos o pequenininho, ele pegou o relógio escondido, quebrou o relógio, sumiu com o relógio, escondeu e quebrou. O pai, na hora de usar, procurou o relógio, cadê, onde está? Aí se deu conta, isso é o menino. Foi atrás e encontrou, já perto da rua, o relógio no chão quebrado. Aí o menino diz: não fui eu, porque é pequeno, tem às vezes 3 anos, mas já aprende uma coisa preciosa, é negar, né? Negar, não fui eu, não estava aqui, eu não sei. E quem foi? Aí outra coisa preciosa para a vida toda é acusar. Ele procura um irmão e diz: foi ele. E o menino fez isso. O pai sabia que tinha sido ele e o repreende severamente. Mas aquele menino vai chorar sozinho e ele descobre que pode mover o coração do pai se pedir perdão. Aí o menino vem para o pai e diz assim: pai, fui eu que quebrei o seu relógio, mas me desculpa, pai, eu não vou fazer de novo. E o pai perdoa. Assim mesmo é Deus. Deus nos confiou um tesouro, e o tesouro nós quebramos, desvalorizamos, perdemos. Mas quando nós reconhecemos o nosso erro e nos voltamos para Deus e dizemos assim: pai, nos perdoa, Ele sabe que você é treloso, Ele sabe que você é genista, Ele sabe que você vai fazer de novo. Se o relógio ficar exposto, você vai quebrar de novo. Mas Ele confia no seu arrependimento e diz assim: tudo bem, não tem problema nenhum. Está aí o relógio, pode ficar vendo e pode ter acesso a ele. Meus irmãos, eu não sei se vocês enxergam da mesma maneira do que eu, mas eu vejo Deus como tão bom. O nosso Deus é tão bom, igreja. Talvez já estejamos ouvindo sobre a bondade de algumas pessoas, alguns homens, que periodicamente vêm mostrando as suas vantagens e as suas virtudes, e já não tomamos consciência do peso da palavra bom. Quando alguém se referiu a Jesus, homem, disse: bom mestre, ele bom é Deus. Cuidado, pondere, veja o peso da palavra bom. E quando nós falamos que Deus é bom, talvez alguém diga: tá bom, não tem muito significado. Mas o nosso Deus, Ele é bom. O nosso Deus, Ele nos faz sentir o perdão. O nosso Deus nos faz sentir a reconciliação. O nosso Deus nos faz sentir seus filhos. Não somos filhos naturais, mas fomos feitos filhos através da obra redentora de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que nós fomos adotados
Mas ele, como um bom pai, não faz a distinção e tem-o adotado com grande sacrifício por meio da obra de Jesus Cristo como um filho igual ao próprio Jesus. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que nós fomos feitos co-herdeiros de Deus Pai junto a Jesus Cristo. Que privilégio, que coisa boa é poder chamar Deus de Pai. Que coisa boa é poder ter acesso ao nosso Pai eterno. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas e diz que nós podemos tomar ousadia de ter o livre acesso a Deus, ao trono da graça. Imaginemos, é como se tivesse um anjo novato ali em serviço, lógico que não há, mas um anjo novato lá em serviço, na entrada do átrio do trono de Deus. E o crente começa orando, o crente começa a se humilhar, o crente começa a entregar mais a sua vida e sente que a porta do trono da graça está aberta, a porta do átrio está aberta, e o crente vai subindo. Ele fisicamente, ele está aqui na terra, mas espiritualmente ele vai sendo elevado e vai tendo acesso ao que não deveria, ao que não poderia, mas através do sacrifício de Cristo ele agora tem acesso. E é como aquele anjo: olha, não pode ter acesso aqui não, Deus é muito santo, você não passa, não pode, mas é como que um antigo dissesse: ele pode. Sabe por que ele pode? Porque em Cristo ele foi feito filho de Deus. Em Cristo ele tem o livre acesso. Nós temos o livre acesso de madrugada, de manhã, no caminho, em casa, no trabalho, na igreja, de noite, de tarde, doentes, sadios, no leito de morte, onde quer que estejamos, nós temos o livre acesso. E o apóstolo diz de chamar Deus de Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Eu sou o teu Pai. Aleluia. O Senhor Deus nos diz nesta noite: eu sou o teu verdadeiro Pai. E eu concluo com uma experiência. Eu em sã juízo não diria, mas eu vou amenizar a história. Eu passei por uma dificuldade tão grande e eu era perturbado por um espírito maligno. Eu não estou dizendo que eu era possesso, eu nunca fui. Mas era perturbado. Era uma tentativa de opressão. E era um espírito tão malévolo, tão pernicioso. Eu não sei o nome, não sei a classe, mas ele vinha com sérias acusações. E as mentiras que ele falava como acusação me deixavam confusos. E as verdades, porque o inimigo fala a verdade, as verdades me angustiavam, serviam como que estivessem me conduzindo à morte. E eu acabava confrontando na minha debilidade aquele espírito mau que vinha, quando ele se apresentava, eu via mais ou menos, acreditem, a igreja, e eu sentia um cheiro muito forte, um cheiro desagradável, e ele vinha e me oprimia, e sempre oprimindo, sempre mastigando, sempre esculhambando, sempre quebrando, e eu ia me minimizando, e isso ocorreu umas 3 vezes. Mas um dia, e ele inclusive cobrava algumas coisas de mim, uns pensamentos autodestrutivos. Cobrava e dizia como fazer. Mas um dia eu pensei assim: eu sou filho de Deus, eu vou clamar a Deus, eu vou orar. E eu disse: olha, Senhor, tem um espírito mau que me atormenta, tem um espírito mau que me acusa, e ele me entristece, e ele me amedronta, e eu não sei o que fazer, porque ele muito tem razão. O Senhor tão amoroso, Deus tão amoroso, disse assim: ele vai voltar quando você menos esperar, mas você agora tem a solução. E eu usei a solução no momento certo. Quando ele apareceu, eu usei aquela palavra que Deus me deu. Deus disse assim: olha, a partir de hoje, se quiser
acusar, acuse a Deus. Se quiser afrontar, acuse e afronte diante do meu Pai. Se quer tirar seta espiritual, tire seta com quem é maior do que eu, com o meu Pai. E ele disse assim: sempre profira essa palavra e acredite nela. Deus é o meu Deus. Deus é o meu Pai. E quando eu comecei a tomar propriedade, Deus é Deus e Deus é Pai, e eu não estou só. Deus é o meu Pai. Acusa lá. Acusa lá. Talvez alguém aqui esteja sendo conduzido para um caminho de morte, e sendo acusado, e sendo opresso. Mas nesta noite, Deus está dizendo a você: outros vão ainda lhe acusar, mas a partir desta noite, eu me revelo como o seu Pai e como o seu Deus. Você tem a vitória. Eu não sei se há entre nós alguém que gostaria de receber esta vitória nesta noite, recebendo Deus como um Deus Salvador, recebendo Deus Altíssimo como o seu Pai genuíno, provedor, aquele que perdoa e que lhe dá livre acesso. Se tem alguém assim, se tem alguém que percebe a necessidade, faça o quanto antes. Ouça a voz e o clamor do Espírito Santo de Deus. Não resista à voz do Espírito Santo de Deus. Aceite Jesus como seu Salvador. Que Deus continue abençoando a congregação. E quantos podem dizer amém?